controle de tudo. O Senhor está no controle de tudo. O salmista fala que antes que eu me formasse, o Senhor já sabia todos os meus dias. Então tudo coopera para o bem daqueles que adoram ao Senhor. Amém? Vamos adorar o Senhor. Mais uma música. Em tua presença eu estou, ó Deus, venho render a ti. Com o coração cheio de amor, declaro. Nesse instante, nós vamos estar nos preparando para receber a palavra do Deus Todo-Poderoso, mas eu quero que você tenha convicção de que Deus está nesse abrir a palavra. Dois textos da Escritura Sagrada. Primeiro deles se encontra lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler apenas o versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que o ser humano é um ser social, né? Ninguém foi chamado, ninguém foi criado para ficar sozinho, isolado. Nós somos ser social. Eu preciso de abraço, preciso de você, preciso do teu carinho. Nós precisamos do afago de um pelo outro, né? Nós somos seres sociais. Amém? A palavra de Deus diz assim, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 12. E perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O segundo texto está lá no Evangelho de Lucas, Dr. Lucas, no capítulo de número 17. Lucas, no capítulo de número 17, apenas o primeiro versículo. Na verdade, a primeira parte do primeiro versículo. Mas eu vou ler todo o primeiro versículo. Lucas 17, no versículo 1. Exatamente para que você possa estar se deleitando na presença do Senhor. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham os escândalos, mas há do homem pelo qual eles vêm. É inevitável que venham os escândalos. Algumas traduções dizem assim: é impossível que venham ofensas. Amém? Você pode se sentar um instante? É impossível que não venham ofensas. Mas uma
pergunta que a gente faz é como é que a gente vai lidar com ela? Né? Como é que a gente vai conviver com essas questões do dia a dia que acontecem na nossa casa, pelo menos? Só se na tua casa é diferente, na minha casa acontece de vez em quando, viu? Que acontece na igreja. Talvez na sua igreja não aconteça, mas aqui acontece. Às vezes a gente fica ofendido pela postura de alguém, pelo posicionamento de alguém, pela forma como as pessoas colocam as coisas. É inevitável que venham ofensas. Meu amado e minha amada, nós atravessamos muitas fases da nossa vida, inclusive fases de amargura. A gente fica tão amargurado, a gente fica tão enrijecido. E se a gente não cuidar, nós podemos contrair algumas enfermidades, né? Aí tem alguns psicólogos ou assistente de psicólogos de plantão, né? A gente sabe que quando a gente está magoado, quando a gente está amargurado, quando a gente está com raiva, algumas enfermidades elas acabam se alojando, como por exemplo, câncer. Tem muita gente enfermo fisicamente porque não consegue perdoar. Tem muita gente enfermo fisicamente porque realmente decidiu no seu coração: eu não vou perdoar. Você fez isso, você me machucou. Você falou isso, você me machucou. Você me olhou dessa forma e me machucou. Tem muita gente deprimida. Fica deprimida porque de repente nem falou nada, mas você olhou para mim de forma diferente. Você olhou para mim de forma diferente. E tantas outras enfermidades que se alojam realmente no nosso corpo físico, realmente, quando nós não perdoamos. Uma das maiores ofensas, uma das maiores iscas que Satanás tem colocado no meio do povo de Deus, uma das maiores iscas que ele tem semeado dentro do povo de Deus é a ofensa. Uma das maiores iscas que ele tem colocado tem sido a ofensa. Aí eu estava me lembrando um pouco, né, do meu tempo de infância. Foi ontem mesmo, né? Mas a gente gostava, por exemplo, de armar algumas armadilhas, fazer algumas arapucas. E lá no quintal de casa, era um quintal grande, tinham muitas rolinhas. E a gente montava, fazia aquela arapuca de madeira, colocava ali uma comida e ficava escondido esperando quando o passarinho entrava. Quando a rolinha entrava dentro daquela arapuca, a gente puxava e ela ficava aprisionada. Estava me lembrando também, né? Lá em casa tinha, como era um quintal grande, tinham muitos ratos também. A gente armava sempre algumas ratoeiras. Mas, na verdade, aquelas iscas ficavam à mostra, mas a gente tentava de todas as formas esconder a armadilha. A armadilha, ela precisa ficar escondida. A armadilha, ela precisa ficar realmente oculta. O que tem que aparecer, o que tem que estar ali aos nossos olhos são as iscas. Nós precisamos nos sentir atraídos pelas iscas. E Satanás, nosso adversário que anda em derredor, Satanás, o nosso adversário, sabe realmente o nosso ponto fraco. Satanás sabe realmente como nos machucar. Satanás sabe quem ele usa para nos machucar. Meu amado, minha amada, muitas das vezes nós caímos em armadilha. Eu queria convidar o Flávio e a Marlene. Cadê Marlene, por favor. Flávio, por favor, Flávio, por gentileza. Queria que o Flávio e a Marlene viessem aqui na frente. Né? Isso, um perto do outro, um de frente para o outro. Né? Foi uma dramatização, gente, foi uma brincadeirinha, viu? Isso não está acontecendo, não. Tá? Está acontecendo, é o que vocês vão ver agora. Flávio, pode aproveitar, pode dar um beijo agora, viu? Isso. Chega, Flávio, chega, Flávio. É? Amém, né? Obrigado, viu? Mas, na verdade, meu amado, minha amada, é que Satanás tem lançado muitas iscas, e uma das principais iscas que ele tem semeado no meio da igreja tem sido realmente ofensa. Assim, realmente, o que o inimigo faz nas nossas vidas. Ele busca, ele arma ciladas, porque ele sabe que nós somos fracos, ele sabe que a gente vai cair, ele sabe que a gente pode cair. Nós não vemos as armadilhas. Nós só vemos as iscas, nós só estamos de olho na isca. Opa, estou com uma fome tremenda, tem uma comidinha. Olha que coisa boa, olha que coisa gostosa. Eu não vejo as armadilhas.
só vejo as iscas. As iscas utilizadas por Satanás são muitas. Mas eu quero falar especialmente da ofensa. Vou me arriscar. Quem já foi ofendido aqui de alguma forma, quer seja na sua casa, quer seja na igreja, por favor, levante uma de suas mãos. Isso. Né? Na verdade, meu amado, na verdade, minha amada, quem de nós nunca foi ofendido? Resta saber se a gente vai cair na armadilha. Resta saber se a gente vai comer a isca. E comendo a isca, consequentemente, a gente vai colocar a nossa vida em risco, vai colocar a nossa vida espiritual, vamos colocar o nosso físico realmente em risco. Porque as iscas vêm exatamente para nos destruir, elas vêm exatamente para destruir o nosso físico, para destruir o nosso emocional. Satanás não brinca, tem gente que brinca de ser crente, tem gente que está aqui na igreja domingo, né? E segunda-feira me segura Jesus, na terça pior ainda, quarta sucessivamente, né? Lembra que é crente no domingo. Tem muita gente brincando de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. E ele tem lançado muitas iscas. E essas iscas têm trazido muito prejuízo para a nossa vida física. Essa vida tem trazido principalmente prejuízo para a nossa vida espiritual. Essas iscas têm produzido no coração de muita gente ódio. Essa isca tem promovido realmente no coração de muita gente amargura. Essa isca tem trazido realmente nos nossos corações algumas situações conflitantes, algumas situações difíceis. Essas iscas têm produzido os males, têm produzido os insultos. Faz com que eu fique tão sensível, faz com que realmente a gente se porte de maneira tão sensível que às vezes ninguém nem falou nada, mas olhou para mim de cara diferente, eu já vou reagir. Satanás, nosso adversário, anda em derredor, procurando quem possa atingir. Na verdade, todos nós já fomos ofendidos, na verdade, todos nós passamos por esse tipo de coisa. Mas a minha resposta a essa ofensa determina exatamente o meu futuro e determina também como vai ser a minha vida a partir desse momento. Eu queria que você pensasse um pouco. Quero convidar você a abrir a palavra lá no Salmo de número 55. Vamos ver o que o salmista diz. Lá no Salmo de número 55. Salmo 55. Apenas os versículos de 12 até 14. O salmista diz assim: com efeito, não é o inimigo que me afronta. Se fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia. Quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem, meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo. Juntos andávamos, juntos nos entretínhamos. Íamos como a multidão à casa de Deus. Sabe o que o salmista está dizendo aí? Que as maiores ofensas vêm daqueles que nós mais amamos. Você pode ver, eu posso dizer alguma coisa aqui para você, e você realmente pode não cair a ficha, mas quando você, por exemplo, chega em casa, o seu cônjuge diz, pronto, teto cai. Ou seja, na grande verdade, na grande realidade, Satanás não tem perdido tempo com quem, na verdade, não faz muita diferença para a gente. Ele não quer nos ofender com estranhos.
Mas Ele quer nos ofender com aqueles e aquelas que são mais achegados, com aqueles e aquelas que convivem conosco diariamente, com aqueles e aquelas que tanto amamos. Exatamente isso que Ele quer fazer, Ele quer realmente nos destruir. E aí eu me lembro do ministério de Jesus. Falei domingo passado que Jesus escolheu 12 discípulos. Lá. Tinham 12 homens ali escolhidos por Jesus. Jesus escolheu 12 discípulos. Mas entre os 12 tinha Judas Iscariote. Entre os 12 tinha um traidor. Entre os 12 tinha aquele que iria trair Jesus. E Jesus disse, olha, dizendo que entre eles havia um traidor, e disse, vai ser aquele que colocar a mão comigo no meu prato. Eu imagino que esse é um momento de profunda dor para Jesus, porque, na verdade, Ele confiou nos 12, havia uma relação mútua de confiança entre Jesus e seus discípulos, e um dos seus discípulos o vendeu por algumas moedas. Com certeza, aquela situação machucou Jesus. Mas a minha determinação, a minha postura, também tem a ver muito com a minha saúde física, com a minha saúde emocional. Eu não posso deixar de crer que a minha postura, ela é determinante. É inevitável, é impossível que venham ofensas. É impossível que, de repente, eu possa magoar alguém. E às vezes a ofensa vem até mesmo por parte dos pastores. Às vezes a ofensa, aquilo que me machucou, vem por parte do meu líder, do meu coordenador de ministério. Às vezes a ofensa vem por parte de alguém na igreja que eu amo tanto. Alguém com quem eu confiava, alguém com quem eu fazia confidência, alguém muito próximo, alguém que eu tinha realmente um relacionamento muito estreito. E às vezes, por causa disso, algumas pessoas se fecham de tal maneira, algumas pessoas se fecham de tal forma, que não conseguem confiar em mais ninguém, não conseguem ter amigos, porque foi ofendido, porque rompeu-se a confiança que ele tinha numa determinada pessoa. E aí aquela pessoa começa a achar, começa a julgar que todo mundo é igual. Não, olha, a partir de agora eu não quero ter mais nenhum amigo. Olha, a partir de agora eu não confio mais em ninguém. Mas eu quero voltar a afirmar uma coisa para você: o ser humano é um ser social. Sozinho não. A gente não consegue viver sozinho. Então, meu amado, minha amada, mesmo que você tenha sido ofendido, mesmo que você tenha sido ofendida, a sua maneira de reagir, ela vai fazer uma grande diferença. Eu fico me lembrando, né, dos advogados. Fabiana, cadê a Fabiana? Ah, está lá atrás. Isso. Estou me lembrando. Os advogados no tribunal. São pessoas que convivem com isso com mais frequência. Né? Por exemplo, né? A gente quando está no nosso início de namoro, né? É amorzinho para cá, amorzinho para lá, beijinho para cá, beijinho para lá, abraça daqui, abraça dali, né? E quando a gente realmente casa, a gente realmente está feliz, porque achei a minha outra metade, achei a minha metade. Mas amor e ódio, todos nós sabemos, caminham muito juntos, caminham muito próximos. Por que eu citei os advogados? Porque os advogados têm convivido muito com essas questões nos tribunais, quanto à separação dos casais. Aquele casal que se amava tanto, hoje não pode nem se olhar. Hoje, se ficarem na mesma sala, são capazes de realmente haver uma grande briga, capaz de haver realmente lutas físicas corporais. Porque amor e ódio andam muito juntos. E muita gente, por causa disso,
tem se fechado para se relacionar com outras pessoas. O lar, que deveria ser o abrigo, o lar que deveria realmente ser o lugar de provisão, o lar que deveria ser o lugar de proteção, né? Às vezes nós nos decepcionamos. Poxa, confiei tanto em fulano. Olha, depositei tanta minha confiança no fulano, na fulana, e de repente, por algumas circunstâncias, eu me vejo numa situação ofendida, com muita dificuldade de perdoar. Já encontrei muitas pessoas, já vieram muitas pessoas no gabinete pastoral dizendo: pastor, olha, meu marido fez isso, ou minha esposa fez isso, meu filho fez isso, o irmão tal fez isso, a irmã tal fez isso, e eu não consigo perdoar. O que eu faço? Geralmente o que a gente pergunta, que a gente fala é o seguinte: eu não tenho opção não. A Bíblia não dá opção não. A Bíblia diz que a gente tem que perdoar. Começa a orar, começa a ministrar no seu coração a necessidade de perdoar, porque o perdão realmente é uma decisão. Se você começar a colocar no seu coração: eu não vou perdoar, eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar, porque eu estou ofendido, eu estou ofendida, eu não vou perdoar. Na verdade, você não vai conseguir realmente perdoar. Somente aqueles com quem nós nos importamos, somente aqueles que nós amamos, somente aquelas que nos amamos, que nós amamos, são as pessoas que conseguem nos ofender de forma mais direta. Como diria, conseguem nos bater de forma bem doída. Melhor seria que aquela pessoa chegasse diante de mim e me desse um soco na cara, me desse um tapa na cara, do que ter dito aquelas palavras que me magoaram, que me ofenderam. A Bíblia, ela nos traz muitos ensinamentos, como nós devemos nos comportar diante de tais circunstâncias. A Bíblia nos traz várias advertências de como nós devemos proceder. A Bíblia nos traz muitas advertências de situações que nós vamos enfrentar no dia a dia. A Bíblia nos traz muitos ensinamentos realmente de como nós vamos encontrar situações difíceis. A Bíblia é clara quando ela diz, lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 32, quando ele diz: amaste de si mesmo. Às vezes nós choramos, nós lamentamos quando alguém que nós amamos tanto, quando alguém que nós estimamos tanto, alguém que a gente tem realmente um carinho todo especial, quando alguém realmente nos ofende de alguma forma. Quando alguém que nós amamos tanto se deixa ser usado pelo inimigo. E aí, acaba caindo numa armadilha. E essa armadilha não afeta somente essa pessoa que caiu na armadilha. Esse mal recai sobre toda a família. Esse mal recai sobre toda a igreja. Esse mal realmente traz grandes aborrecimentos. E é muito comum, quando estamos amargurados, é muito comum quando estamos feridos, é muito comum quando estamos com raiva, querermos realmente culparmos alguém. É natural, é próprio do ser humano, em vez dele se assumir, mas ele quer jogar a culpa em alguém. Olha, a culpa é daquela mulher, olha, a culpa é daquele homem, olha, a culpa é do irmão A, a culpa é do irmão B, a culpa é do pastor. É muito comum nós assumirmos realmente essa postura. A Bíblia nos exorta dizendo que é impossível realmente que venham todas essas coisas sobre nós. Jesus deixou muito claro que é impossível a gente viver nessa terra sem nunca ser ofendido, nem nunca sermos ofendidos.
Timóteo no capítulo de número 2, 2 Timóteo no capítulo 2, os versículos 24 a 26, diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, aos que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Ou seja, livrando-se dos laços, livrando das armadilhas que o diabo tem colocado no nosso caminho, que tem tentado nos impedir, as artimanhas do diabo, exatamente com o propósito de nos travar, com o propósito de nos parar, com o propósito realmente de dizer: olha, a partir de agora eu vou jogar uma ofensa tão grande no teu coração que você vai paralisar. Olha, eu vou usar alguém para te magoar e você vai paralisar. A sua postura, ela é determinante para como as coisas devem acontecer, para como as coisas vão acontecer. A Bíblia realmente nos exorta quanto a todas essas coisas, a Bíblia realmente nos prepara quanto a todas essas coisas, a Bíblia realmente nos adverte contra todas essas coisas, né? Mas a Bíblia também nos diz que nós somos realmente propriedade exclusiva do Senhor. A Bíblia me diz também que eu sou o templo do Espírito Santo de Deus, e a Bíblia diz também que eu sou nova criatura. A Bíblia me diz também que eu sou especial, e que nada, nem ninguém pode impedir o meu louvor, a minha adoração, realmente pode impedir de eu estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Uma das verdadeiras armas que Satanás tem usado tem sido realmente a ofensa. Muitas das vezes, ela se mantém oculta. Deixa eu citar aqui um amigo, né? Vou citá-lo, porque ele já usou essa questão durante muitas e muitas vezes. Pastor Pierre, né? Pastor Pierre nos diz que ele veio para o Rio de Janeiro novo, né? Ainda criança, de uma família muito grande, porém muito pobre. E nos conta ele que durante muito tempo ele teve que dormir num colchão muito fininho, que andava com ele para todos os lados. Ele diz com todas as letras que ele era muito feio mesmo. E ele diz que certa feita, parece-me que uma das suas primas estava fazendo a formatura do jardim de infância. Diz ele que se empolgou todo para ir naquela formatura. Chegando ali naquela formatura, faltou o pai de uma das crianças. E a professora, como conhecia, então, foi lá, chamou ele, né? Preparou todo para aquele momento, para ele entregar, para a entrada dele com aquela criança. Diz ele que ele era muito pequeno, mas era um pouco maior do que aquela criança que estava se formando. E disse que na hora que a professora chamou para que ele pudesse entrar com aquela criança realmente teve uma reação inesperada, começou a gritar: não, esse não, porque ele é muito feio. E ele disse que ele travou, morreu de vergonha, porque a garota entrou num desespero tão grande, que ele ficou assustado e saiu correndo. E disse que guardou aquilo no seu coração durante muito tempo. Como consequência, custou muito a namorar. Como consequência, custou muito a se desenvolver. Como consequência, realmente, se fechou de tal forma que teve muitas dificuldades na sua formação, teve muitas dificuldades no seu desenvolvimento. Muitas das vezes, meu amado e minha amada, as nossas feridas estão ocultas. Alguma coisa nos magoou, alguma coisa nos entristeceu,
alguma coisa nos travou, alguma coisa tem nos impedido de fazer a obra do Senhor, alguma coisa tem impedido de eu tocar a minha vida, alguma coisa tem me impedido de eu arrumar um namorado, alguma coisa tem me impedido de eu arrumar uma namorada, alguma coisa tem me impedido de eu ser feliz. E uma das grandes mentiras de Satanás tem sido a ofensa. Ele nos ofende enquanto nós ficarmos enclausurados. Ele vai estar sugestionando, dizendo: é verdade, você não consegue. Olha só para você, feio desse jeito, feia desse jeito. Ele vai tentar de todas as formas nos fazer realmente nos desanimar. E a gente vai acabar se sentindo vítima por toda a vida. Nós vamos continuar nos sentindo totalmente rejeitados a vida toda. Até que um dia, verdadeiramente, a gente encontre a cura. Até que um dia, verdadeiramente, nós decidamos ser curados. A palavra de Deus nos diz, lá no livro de Apocalipse, no capítulo de número 3, Jesus se dirigindo à igreja de Laodiceia, dizendo a eles que primeiramente deviam ser como ricos, abastados, não tendo necessidade de nada, e depois expondo a sua verdadeira condição, diz: olha, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Na verdade, a igreja de Laodiceia tinha confundido realmente o poder financeiro com o poder espiritual, e o orgulho ocultou uma situação real. Na grande verdade, muitos estão vivendo essa mesma situação. Têm confundido as coisas. Não tem conseguido entender que você é capaz, não tem conseguido entender que todo o poder o Pai te deu, não tem conseguido entender que você é suficientemente capaz de romper com todas as artimanhas do diabo, é suficientemente capaz de se livrar de toda e qualquer ofensa, é suficientemente capaz de voltar-se para Deus e ser perdoado e realmente viver uma vida nova, viver uma vida de acordo com a vontade do Deus Todo-Poderoso, de viver uma vida realmente regrada aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse aos laodicenses como sair daquele engano. E o texto que eu citei, Jesus diz para ele: olha, sabe como é que vocês vão sair desse engano? Comprando ouro de Deus e vendo a real condição. Aí eu andei fazendo uma pesquisa interessante sobre o ouro, né? Primeiro fiquei curioso quando Jesus realmente diz para os laodicenses que eles deveriam comprar ouro. De mim, compres ouro refinado. Está lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 18. E aí eu redescobri uma coisa interessante, estava lendo, redescobri uma coisa interessante, que o ouro refinado, ele é suave, ele é flexível, isento de corrosão, ele é isento de todas as outras substâncias, e somente realmente o ouro refinado, ele realmente tem essa qualidade, o ouro puro. Mas o que dá liga ao ouro, para que ele possa ficar realmente duro, para que ele possa ficar realmente resistente, são as misturas que colocam. Como, por exemplo, exatamente para dar liga, o enxofre, o ferro, o níquel, daí por diante. Algumas misturas que se colocam no ouro é que faz com que ele fique rígido, que faz com que ele fique duro. É assim, muitas das vezes, que a ofensa faz com a nossa vida. Nós nos tornamos duros, nós nos tornamos insensíveis, nós nos tornamos uma pessoa que, misericórdia,
ninguém tem paciência comigo. Nós nos tornamos aquela pessoa pronta para responder à altura a qualquer coisa. Nós nos tornamos aquela pessoa que tem tudo para contrair uma doença física e ser destruído e ser destruída. Coração puro, ele é como ouro. Um coração puro, ele é como ouro, mas o ouro sem mistura. Interessante que o ouro puro, o ouro sem mistura, é um ouro realmente flexível. E a palavra de Deus tem nos exortado, dizendo realmente a necessidade de termos um coração puro. E talvez você esteja se preocupando, pensando, olha, agora como é que vai fazer? Meu coração já está duro. Olha, eu já fui tão magoado, eu já fui tão humilhado, que não tem mais jeito. O ourives, quando ele pega um ouro, ele começa realmente um trabalho de purificação com aquele ouro. Aquele ouro é derretido a um determinado grau. Depois daquele ouro ter sido derretido, ele coloca uma solução, um solvente próprio para isso. E então, é retirada toda a impureza daquele ouro. Aqueles materiais que tinha sido realmente adicionado ouro, níquel, bronze, tantos outros materiais, como eles são realmente materiais corrosivos, eles se destacam do ouro fino, do ouro puro. E então, ele consegue fazer a separação, e aquele ouro volta a ser novamente um ouro puro, um ouro refinado, um ouro de excelente qualidade, um ouro que dá para ele manusear e fazer o formato que ele quer. Somente com fogo, somente com aquela solução preparada, é que ele consegue fazer realmente essa diferença. Nós estamos nessa noite diante de um Deus que pode todas as coisas, um Deus que pode mudar toda e qualquer situação. Nós estamos nessa noite com pessoas que provavelmente tenham sido muito ofendidas. Pode ser que eu esteja falando para pessoas aqui que estejam extremamente machucadas. Pode ser que eu esteja falando com pessoas que estão do outro lado pela internet e realmente com o seu coração muito duro. Ah, pastor, o senhor não sabe da minha história, não sabe o que eu passei, não sabe a humilhação com que eu passei. É verdade, eu não sei. Mas mesmo que soubesse, eu não poderia te ajudar muito. Mas eu sei que o fogo faz com que aquele ouro volte a ser realmente um ouro purificado. Falando de fogo, nós não podemos esquecer de que o nosso Deus é fogo. É um Deus de fogo consumidor. E por maiores que sejam as ofensas que eu tenha enfrentado, por maiores que sejam as situações que eu tenha enfrentado, por maiores que sejam realmente as circunstâncias que eu tenho enfrentado no meu dia a dia, realmente aquela situação que me deixou tão amargurado aqui na igreja, aquela situação que me deixou tão amargurado dentro da minha casa, que eu me fechei no meu mundo, não consigo abrir, eu não consigo perdoar a minha esposa, eu não consigo perdoar a minha esposa, eu não consigo perdoar os meus filhos por causa disso, eu não consigo perdoar o meu irmão por causa disso. Por maiores que sejam as circunstâncias, a minha decisão é determinante para o meu futuro. A minha decisão é determinante para o meu futuro. Quando Jesus estava falando para a igreja sobre essa situação, Jesus estava mostrando para eles de que Ele é aquele que pode mudar situações. De que Ele é aquele que pode curar, é aquele que pode restaurar, aquele que pode realmente mudar a história. E a igreja de Laodiceia verdadeiramente creu no Deus Todo-Poderoso, creu que Jesus podia fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos.
e houve uma cura, houve o perdão, houve a restauração, porque eles tomaram uma decisão. Tomaram uma decisão. Você que está amargurado, você que tem chorado tantas e tantas noites, você que tem colocado realmente para tantas pessoas que estão ofendida por algumas situações, a palavra de Deus nos diz que tem solução. E a decisão, ela é pessoal. A decisão, ela é pessoal. Eu que tenho que escolher se eu quero perdoar ou não. O perdão é uma decisão pessoal. E a Bíblia trata essa questão com muita seriedade. A Bíblia nos fala da necessidade do perdão, né? Que nós devemos perdoar, por exemplo, 70 vezes 7. Não está falando do número, mas está falando da quantidade, né? De realmente, nós devemos perdoar infinitamente, isso que Jesus nos ensina. Então, na verdade, a minha postura vai determinar se eu sou de Deus ou não. Se eu sirvo a Deus ou não. É momento de nós esvaziarmos do nosso eu. Hoje é noite de ceia. A pastora Beni leu o texto lá de 1 Coríntios, no capítulo de número 11, a partir do versículo de número 23, que fala exatamente sobre a necessidade do perdão. Porque somos julgados por Ele. Rafael, quando eu estava falando aqui, também Rafael falou muito de que ele tem medo, né? Mais ou menos isso aí. Depois, se eu estiver errado, você me corrige, tá, Rafael? Tenho medo do peso da mão de Deus, da ira do Senhor. E se eu ficar trancado na minha ofensa, se eu ficar trancado no meu mundo, se eu ficar aqui no meu lugar, se eu ficar realmente amargurado, se eu ficar realmente revirando todas essas coisas, se eu tiver decidido a não perdoar, se eu tiver decidido realmente a permanecer da mesma forma, desculpe-me, mas você está caminhando para o inferno. Só que se você quiser ir para o inferno, vai sozinho, não leva ninguém não. Porque o inferno não foi feito para os filhos de Deus. Os filhos de Deus, Jesus tem um lugar preparado. Jesus veio e sinalizou. Está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14. Jesus disse: olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Apocalipse também fala muito a respeito do lar celestial, da morada celestial que Jesus tem preparada para cada um de nós. Só que no lar celestial, na morada celestial, não tem lugar para amargura, não tem lugar para mágoa, não tem lugar para ódio, não tem lugar para ressentimento, não tem lugar para falta de perdão. No coração do homem de Deus, no coração da mulher de Deus, não tem espaço para isso. E se você realmente é de Deus, eu quero desafiar nessa noite a tomar uma decisão. A decisão do perdão. Por mais difícil que possa ser para você, mas eu quero convidar você nessa noite ao exercício do perdão. Você, se chegar ao seu irmão, se chegar ao seu pastor, se chegar ao seu coordenador, se chegar ao teu líder de ministério e rasgar o seu coração: olha, aconteceu isso, eu fiquei muito magoado, isso impediu a minha vida espiritual, isso impediu o meu crescimento, eu fiquei ofendida, mas hoje eu estou disposto a me livrar de todas essas coisas. Eu preciso do teu perdão. Eu quero caminhar juntamente contigo de novo. E aí Deus vai fazer proezas, Deus vai fazer o impossível acontecer. Porque esse é o meu Deus, esse é o Deus em quem confio,
Esse é o Deus em quem eu tenho depositado a minha confiança. É momento de nós nos esvaziarmos do nosso eu. É momento de nós esvaziarmos de nós mesmos. Nos deixarmos nos encher na presença poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora a decisão é pessoal. A decisão é pessoal. Vou convidar você a ficar de pé. Convidar a igreja a ficar de pé nesse instante. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não tenho capacidade de saber qual é a tua verdadeira situação. Eu não tenho poder para entrar no teu coração agora e saber como está, de conhecer a tua dor, teu ressentimento, a tua mágoa. Mas Jesus tem. Deixa Jesus entrar agora. Deixa Jesus entrar aí nesse cantinho que está obscuro. Deixa Jesus entrar aí nesse espaço que está fechado. Deixa Jesus fazer a obra. Deixa. Eu vou orar. E vou pedir para que Jesus possa estar entrando nesse cantinho escuro. E Ele vai te libertar hoje. Ele vai te libertar agora de toda a mágoa, de toda a dor, de todo o ressentimento. Em nome de Jesus. Jesus, olha com carinho agora para a vida dessa irmã. Olha com carinho agora para a vida desse irmão. Senhor, se há porventura algum canto obscuro, se há mágoa, se há ressentimento, se há ódio, se há raiva, entra agora aí, Jesus. Entra agora aí, Jesus. Vai, Deus, passando a sua vassoura de fogo agora aí, Jesus. Vai refinando, vai purificando esse coração agora, Jesus. De tal sorte que esse homem, essa mulher possa ser completamente curado dessa ofensa, dessa mágoa, e possa te servir com muito mais alegria. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amém, amém.